Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Desta vez, continuando a maratona de Ponto Contra Ponto especiais do Chapolin Colorado, nós vamos falar sobre o gibizinho do Chapolin. Já comentamos sobre uma história em quadrinhos do Chapolin em um Ponto Contra Ponto passado. A maior diferença pra cá é que, além de estarmos comentando sobre o gibi inteiro, todas as histórias, nós vamos estar comentando em um formato diferente de gibi, que é o gibizinho da Editora Globo, que basicamente, para quem não sabe, foi uma série de gibis da Editora Globo de vários personagens que basicamente não tinha uma ordem. Podia ser da Turma da Mônica em um mês, e no próximo mês poderia ser, por exemplo, do Sérgio Malandro, que é algo até bem curioso, que a gente pode talvez falar no futuro, seja em Ponto Contra Ponto ou resenha individual dos nossos canais, porque tem muita coisa interessante aqui. Turma do Arrepio, como eu já disse, Sérgio Malandro. Então, eu acho que é bem interessante, especialmente se você for ver que o marketing geral do gibizinho é que ele era um gibi que cabia no bolso, e meio que isso afeta um pouco as histórias. Então, vamos começar a análise. A primeira história deste gibi é Ajuda pro Almoço, e basicamente uma mãe quer dar comida pro filho que é um bebê, e ela não consegue, então ela pede ajuda do Chapolin. Eu já vou começar dizendo que esse plot é bem simples. Eu acho que é uma das coisas mais simples que eu já vi envolver o Chapolin. Ter uma ideia simples não faz a sua história ser ruim. Eu já vou começar dizendo isso. Mas como você executa essa ideia simples é o que vai determinar se a sua história é boa ou não. E eu não acho que foi realmente uma boa história, especialmente para uma de abertura. E tem dois motivos para isso acontecer. O primeiro é que as piadas desta história são todas variações da mesma piada. E eu até não sei se eu diria variações, porque todas acontecem fora da tela e o Chapolin não tem reações muito diferentes. Então eu não consigo achar essa história interessante. O segundo motivo é que, como este é um gibizinho, aqui nós temos páginas onde temos de 1 até no máximo 3 ou 4 quadrinhos. Então não tem como você fazer uma história de muitas páginas. Você tem que simplificar muita coisa aqui. Então parece que é o roteirista tentando fazer algo simples e tentando executar da maneira mais simples e fácil possível. Outra coisa que eu posso comentar é que eu não gostei da arte desta história. Aquela história que a gente viu em um dos pontos contra pontos passados, onde o Chapolin vai pro mar, ela não tem uma arte tão ruim. Mas aqui, o problema é que os designs saem muito de modelo. Então existem muitas caretas estranhas aqui, poses diferentes. O design da mãe do bebê já fica mudando muito, especialmente quando ela fica olhando de frente, que ela tem um rosto que não parece natural, é algo bem forçado. Mas isso é só a primeira história. A segunda história se chama Parceiro Ideal. Começa com o Chapolin lendo um gibi, o que eu acho até uma coisa interessante de você se ver, que acontecia até nos episódios de Charles e Chapolin, eles lerem os gibis uns dos outros, que basicamente o escritor da história decidiu fazer a mesma coisa que o Chespirito fazia nos episódios, só que dessa vez no gibi. Na história, o Chapolin ouve alguém chamando ele, quem poderá me ajudar, ele vai lá com a marreta, e uma das primeiras piadas que acontecem é que ele olha pra frente e ele parece bater em alguém. Só que ao mesmo tempo que parece que ele bate alguém, parece que ele não tá batendo em alguém, porque tem uma linha de ação que vai pro outro quadrinho, ela faz uma onda, e daí eu não sei se ele bateu em alguém quando tava olhando pra frente, eu não sei se a marreta dele bateu em alguém, fica bem confuso. Basicamente quem chamou por ajuda é um lutador, e ele quer ajuda pra treinar. Na página seguinte, depois do Chapolin concordar, nós temos o lutador olhando pra frente e o Chapolin que foi nocauteado em uma árvore junto com outro cara que deveria ser quem estava treinando ele antes. E aqui é mais uma vez uma história fraca, porque me parece muito alguém que teve uma ideia para uma piada final, só que não conseguiu desenvolver bem uma história para colocar essa piada no final. Se você tem uma ideia, você precisa ver como vai usá-la e refiná-la quando possível. Você não pode só colocar de qualquer jeito. A terceira e última história deste gibi é A Fila, onde um cara chega lá na fila do banco e é uma fila bem grande.
e ele fala, quem poderá me ajudar? Daí chega lá o Chapolin e ele cai na frente das pessoas, acaba dando o efeito dominó, uma bate na outra, e daí as pessoas ficam bravas com ele e começam a perseguir ele, e isso ajuda o cara que estava precisando ir pro banco, porque agora ele não tem mais fila pra ir. Mais uma vez, eu acho que é igual à história passada, alguém tem uma ideia de uma piada e não sabe fazer bem uma história pra conseguir colocar essa piada no final. Ao menos eu diria que é melhor executada. A gente tem uma coisa que acontece bem rápido, não parecem estar enrolando muito como aconteceu nas duas histórias passadas. Só que ao mesmo tempo, o estilo de ter só 2 ou 3 quadrados por página acaba estragando muito a história. Tanto que no final eles colocaram literalmente como se fosse uma bolinha bem no canto da página, o Chapolin se escondendo no que parece ser o esgoto. Só que ao mesmo tempo, na mesma página, a gente já vê o Chapolin correndo, então meio que não dá pra saber se é bem ele que tá se escondendo ou não. Minhas considerações finais, eu acho que esse gibizinho foi bem fraco. Talvez se alguém fosse muito, muito fã do Chapolin ele gostasse, só que os traços não estão tão bons como na última história em quadrinhos do Chapolin que a gente viu, e tem muita coisa simplificada aqui, então eu não acho que seja algo bom. Aquela história em quadrinhos que a gente viu, Submarina lá, ela funciona um pouco melhor e eu poderia recomendar para alguém que fosse um fã. Mas aqui, eu só recomendo se você for muito, muito fã. Infelizmente eu vou ter que dizer que não vale a pena ler. Eu tenho que concordar, essa revista não vale nem um pouco a pena. Uma coisa que você mencionou que é interessante é que o gibizinho seria uma revista bem menor para caber no seu bolso. Eu não considerei isso enquanto eu estava lendo, e isso meio que faz sentido pelo próprio nome, mas se alguma coisa para influenciar como as coisas são escritas, elas deveriam ser histórias bem mais curtas para poder serem rápidas. Como você falou, a última história acaba funcionando um pouco melhor do que as outras por ser um pouco mais rápida, mas nós temos problemas de ritmo em todas elas. Essa mesma que você mencionou, que funcionou um pouco melhor, eu menciono no meu ponto que o cara chama o Chapolin Colorado e ainda tem mais um quadro onde ele diz quem? À toa. Esse quadro é espaço que poderia ter sido arranjado melhor para que as piadas que foram feitas funcionassem. Da mesma forma como você estava falando isso, me veio à mente que sim, todas essas são pequenas piadas, provavelmente funcionariam muito melhor se elas fossem uma página ou duas. Eu sei que isso não é exatamente fácil, e eu sei que sendo uma revistinha para caber no bolso, os quadros vão provavelmente ter que ser maiores, para que seja fácil de você ver. Isso também provavelmente influenciou na escolha das cores, que eu chego a comentar no meu ponto, porque todo mundo tem cores bem brilhantes, mas me parece que ambas as considerações têm que ter sido muito rápidas e não levadas a sério, senão você não tem o Chapolin naquele canto de quadro escondendo no esgoto, que eu acho que é a mesma coisa como você, porque senão tem uma tartaruga ninja no quadrinho do Chapolin por algum motivo. Da mesma forma, várias outras piadas já não funcionam pelo ritmo não estar bom, e provavelmente você poderia fazer mais uma ou duas historinhas bem curtas, cortando o excesso das outras histórias, especialmente da primeira, e talvez até melhorando a segunda e a terceira por causa disso. Eu concordo completamente com o que você falou, do quadrinista fazendo isso, estar tentando fazer da forma mais fácil possível. Eu mencionei no meu ponto, tem uma coisa que é essencial para essa piada da última história, que é o Chapolin cair na frente dele, mas antes disso nós temos um quadro do Chapolin caindo atrás dele. Isso quebra totalmente a piada, é só confuso. Da mesma forma, a piada na segunda historinha poderia ter funcionado, mas você não tem nem sequer um quadro de um soco. Com um formato tão pequeno e tendo tão menos quadros, você tem que se importar mais com como você usa o seu espaço, não menos. E com certeza qualquer um vendo essa revistinha vai ver que em vários pedaços você poderia ter rearranjado as coisas para que tudo funcionasse visualmente melhor. Então eu tenho que imaginar que isso foi um projeto feito para ser feito rápido e que por isso talvez estivessem pagando um quadrinista para fazer essas 4 revistas que saíam cada mês
o mesmo valor que pagariam por uma revista inteira. E claro, deveriam ter sido múltiplos quadrinistas e cada um deles tendo todo o tempo necessário. Então é bem palpável que isso aqui foi feito às pressas e sem pensar muito a respeito do que estava sendo feito. Mas é isso, gente. Vejam o meu ponto no meu canal e até a próxima!